De uma forma geral, um módulo de temporizador ele possui as seguintes características, tá? Então, muitos sistemas exigem temporização precisa, essa é uma característica do módulo de temporizadores, para gerar eventos em tempos específicos, embora seja possível utilizar um temporizador por software. Esse aqui ele é bem preciso e à medida que o software vai ficando maior, esse temporizador precisa ser reprojetado. Então é uma desvantagem em relação a um módulo de temporizador. Os MCU incluem temporizadores timers, do inglês, implementados em hardware. Então esse aqui, por sua vez, ele é uma estrutura que ele vai transcorrer em paralelo com o software que está sendo executado pelo microcontrolador. E eles operam com a base de clock do dispositivo. Então eles têm uma referência de tempo sólida, que é o sinal de clock, e esse por sua vez também é gerado por hardware. Geralmente um cristal de quartzo cortado com precisão, certo? E os temporizadores eles podem ser usados para gerar interrupções em intervalos específicos. Então, como foi observado, eles possuem alguns eventos, pelo menos 3. Então, quando ele atinge o valor máximo da contagem, quando ele atinge 0 e quando ele é comparado com algum outro valor. Então, nesses eventos, eles podem gerar interrupções e o usuário pode tratar essa interrupção com algum código. E basicamente, o primeiro evento é quando ele chega ao valor programado, que é o que está aqui na figura. Então, quando ocorre o estouro, overflow, ou seja, quando ele atinge o último estado, foi observado que ele retoma a contagem naturalmente. Então, aqui é um evento que pode ser aproveitado, ou então utilizados como contadores de impulsos. Aqui a aplicação é um pouco diferente e observa-se que nesse tipo de aplicação, sempre que detectar um pulso ou com borda de subida ou com borda de descida, o contador ele tem a habilidade de fazer transição de estados. Então essa é uma aplicação bem específica e geralmente ela consiste em encoder. Então o usuário quer uma referência de velocidade de um motor ou de um gerador, ele consegue através desses pulsos aqui calcular a velocidade da aplicação. E algumas outras características são comentadas como segue. Ao utilizar contadores de hardware, o MCU pode controlar o tempo com precisão e ser capaz de executar outras funções simultaneamente. Então ele é similar a uma interrupção. O usuário vai ter o int main, certo? E aqui dentro ele vai ter um while1, mas ele tem o timer handler. O que seria o timer handler? Uma região da memória que tem um código, uma sequência de instruções que vai ser executada pelo microcontrolador quando ocorreu uma interrupção, ou seja, essa interrupção é desencadeada pelo timer, dentro daquelas condições que foram citadas anteriormente. A maioria dos timers são baseadas em um contador do tipo free running, que é incrementado ou decrementado. Então daqui a gente observa que ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Isso é configurado pelo usuário a cada ciclo de clock. Após iniciado, o timer continua sendo incrementado ou decrementado até que seja interrompido ou até atingir um valor programado. Devido aos tamanhos dos contadores e às altas velocidades de relógio, bom, então aqui essa informação ela é relevante
porque, por exemplo, esse microcontrolador que é objeto de estudo, ele opera com 80 MHz. Então, o período desse sinal de clock é 1 sobre 80 MHz, fica em torno de 0,125 nanosegundos. E a grande questão envolvida nisso é que ele faz essa contagem, ou seja, ele muda de estado a cada 0,125 nanosegundos. Então isso é muito rápido. E considerando que nós temos aplicações que se referem a controle no cotidiano, que o microcontrolador precisa contar minutos, segundos, horas, dias, não tem como manter esse valor de período, tá? Isso é impraticável. Por essa razão, ele inclui prescalers para dividir a frequência. Então, aquela introdução que foi feita, ela não foi à toa. A finalidade dela foi mostrar esse conceito. Então, ali empregou-se registradores. Mas aqui no microcontrolador, ele utiliza um sistema digital que também tem registradores dentro. E basicamente essa opção de dividir frequência, a finalidade dela é aumentar esse período aqui. Aumentar cada vez mais, de modo que o usuário possa contar minutos, segundos, horas, aumentando o período de contagem à custa da resolução da temporização. Então o que é a resolução? É isso aqui. É o intervalo entre um estado e o outro. Esse compromisso, ele de uma forma geral pode ser resolvido na maioria das aplicações, certo? Mas é uma questão associada ao conceito de temporizadores. Então agora, sendo mais específico sobre os temporizadores do TIVA TM4C123GH6PM. De uma forma geral, os microcontroladores que estão na categoria dele vão ter características bem similares, tá? Então, ele possui 6 blocos de 16/32 bits. Timer 0 é um bloco, timer 5 é outro bloco, timer 1, timer 2, timer 3. Então, ele possui também 6 blocos que ele chama estendidos. O que seria o estendido? É concatenar os contadores. Então, pega um bloco de 32 bits, quando ele termina de contar, considera a contagem do outro. Então, esses dois aqui, eles vão se comportar como se fosse um de 64 bits. Então isso seria o concatenar. E ele tem essa habilidade, tá? Cada bloco 16/32 bits fornece 2 temporizadores, contadores de 16 bits. Temporizador A e temporizador B. Então se a gente considera um módulo contador, ele vai ter o A e o B. Cada um deles é conectado a um pino. E eles podem ser configurados de forma independente, como contadores de tempo eventos, concatenados para funcionar como um cronômetro de 32 bits, relógio de tempo real. O que seria relógio de tempo real? Ele fornece a base de tempo de 24 horas. Então esse aqui é um relógio, de fato. O usuário ele pode encontrar através do RTC um relógio dentro do microcontrolador, e aí ele usa para associar determinados eventos. Então, se ele está cuidando de um processo que leva horas, ele pode obter essa informação do próprio microcontrolador, a partir desse módulo RTC, certo?
E aqui mostram-se os respectivos módulos e os seus bits. Então, por exemplo, o módulo timer 0, ele é denominado dentro da nomenclatura do fabricante como T0, CCP0, e a sua versão B, T0, CCP1. Então, o timer A e o timer B do timer 0, eles têm esse nome. Agora, considerando o módulo 1, o A é T1 CCP0, o B é T1 CCP1, e assim sucessivamente. E aí a gente observa que isso vai do 0 ao 5 e também se estende para aqueles que são 64 bits. E aí o fabricante considera wide. O que seria wide? Expandido. E aí ele recebe essa letra inicial aqui no seu nome. Então, quando se lê WT0, o usuário pode inferir que é um timer que tem capacidade de operar concatenado, certo? E essa figura aqui é a mais importante porque ela mostra o sistema digital. Ela mostra o sistema digital do contador. E aí observa-se aqui na figura todos os registradores envolvidos e dedicados para o módulo contador, certo? E alguns destaques aqui na figura. Bom, primeira coisa, a base de clock está aqui, ó, System Clock. Então, todos os submódulos aqui desse módulo, eles recebem por conexão física a base de clock do microcontrolador, certo? E aí esse sinal de clock, ele entra aqui no RTC divider e ocorre aqui uma divisão de frequência, e essa divisão de frequência gera a base de tempo de 24 horas. E ele também possui associado nesse MUX aqui o Clock/Edge Detect. Então ele consegue detectar bordas aqui, certo? Então é esse sisteminha digital que vai fazer isso. Essa informação, por sua vez, ela vem para o GPTM-TAR, que é um registrador aqui do módulo, certo? Dos contadores. Então, basicamente, ele tem aqui um banco de registradores que denominado Timer A Control e Timer B Control. Eles são iguais, mas são independentes, certo? Como a própria figura mostra, tá? Então, se a gente observar aqui, todos esses registradores que estão aqui, eles precisam ser acessados pelo usuário, pelo projetista, para então poder operar como contador. E ele tem um módulo dedicado aqui que é denominado interrupt/config. Então, vai sincronizar a interrupção com outro contador, sim ou não? Como é que vai funcionar essa interrupção? E assim por diante, tá? Como é que é o serviço de interrupção? Então, todas essas opções aqui é similar ao módulo de interrupção. Isso aqui vai transmitir um sinal lá para o módulo NVIC. E aí vai ter questão de prioridade associada, vai ter questão de mascarar, habilitar, não habilitar. Alguns desses módulos aqui vão inibir esse pulso. Então tudo isso é customizável, tá? E bom, aqui é importante observar também que o fabricante ele mostra aqui nessa figura o TA Comparator, certo? Que é o quê? Que é um circuito que vai comparar o valor do Timer A Control, ou seja, está fazendo a contagem, ele vai estar comparando essa contagem aqui e aqui mostra o número de bits, tá? Então, se for up counter modes 32, 64 bits, está aqui o número.
Se for down, ele vai comparar com 0. Bom, up, ele compara com 0x, FF, 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 FF. Por que isso? Porque aí ele sabe que o contador precisa ser reiniciado. Então essa informação, de certa forma, ela vem por aqui, ó. Ela vem para cá, ela vem para gerar uma interrupção ou não. OK? E aí observa outra informação aqui que é importante, que é o free running value. Então, à medida que o contador está avançando na transição de estados, o usuário consegue enxergar esses estados ao ler esse registrador aqui, ó, GPTM-TAV. E isso serve para o timer B também, certo? Ao ler esse registrador, o usuário consegue saber aonde está o contador em tempo real. Então, como existem o timer A e o timer B, então aqui é o timer A, aqui é o timer B. Para cada módulo, no caso, vai ter o seu timer A e o timer B, e aqui a nomenclatura que o fabricante atribui. A gente observa que não são todos os pinos que têm a funcionalidade de operar como temporizador. Então o fabricante ele mostra aqui na tabela 11.2 quais são os pinos que oferecem essa funcionalidade. E aí aqui a gente observa que, considerando o timer A e B do módulo timer 0, observa-se que o T0, CCP0, ele pode funcionar no PB6 e no PF0, T0, CCP1 no PB7 e no PF1. Bom, e quais são as funções que ele consegue desempenhar em termos de temporização? Ele consegue implementar um timer de 16 ou de 32 bits. Ele consegue desempenhar a função Capture, Compare e PWM também. E aí a gente observa que alguns dos pinos, por sua vez, eles já operam como wide, certo? Então, por exemplo, o PB6, ele não tem a funcionalidade que o PC4 tem, tá? Tem que tomar cuidado com isso, isso é bem importante na hora de escolher qual temporizador que vai ser utilizado e qual circuito que vai ser conectado nele. Então, quais seriam esses modos de operação do contador? Então, basicamente, tem-se aqui na figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na tabela 11.3, são 6 modos. Então, em cada modo, o módulo temporizador ele pode ser usado ou de forma individual, ou seja, o CCP0 e o CCP0, CCP1, eles são individuais ou concatenado. Então, termina um, inicia o outro e assim por diante. Só que nem todos oferecem essa funcionalidade. Observa que o modo de operação que conta a borda, conta o tempo que a borda leva para ocorrer e o PWM, eles são apenas individuais. E a direção da contagem, com exceção do módulo PWM, todos eles conseguem fazer contagem crescente e decrescente. Tá? Aqui na tabela, o tamanho do contador é 16 ou é 32 bits? É 32 ou é 64 bits? Então, de uma forma geral, todos eles conseguem funcionar com 16 e 32, exceção de alguns que funcionam com 64 bits, tá? E o prescaler, ou seja, por quanto dá de dividir a frequência? Aqui 8 bits e 16 bits. Então, nós temos a frequência e nós podemos dividir por 2 na 16 menos 1. Ou então 2 na 8 menos 1. Isso é ajustável, tá? Mas nem todos os modos oferecem essa opção. E aí o usuário tem que ficar atento nesse detalhe, tá?
Então, basicamente, explorando agora de forma visual os modos de contagem. O primeiro modo que aparece na tabela, ele é denominado modo periódico. E bom, por que ele é periódico? Porque a gente observa aqui na figura que ele repete. Então, quando ele estoura a contagem, ou seja, quando ele chega no último estado, considerando 16 bits aqui, por exemplo, ele reinicia a contagem. Então, isso é a característica do modo periódico, ok? Ele pode ser usado individual ou concatenado. Se é concatenado, aqui é o CCP0, certo? Aqui é o CCP0 e aqui é o CCP1. E aí, quando o CCP1 termina, considera o CCP0. E assim por diante. Ele consegue operar desse jeito. Se o usuário configurar para 16 bits, o último estado é esse que está escrito aqui. Se for 32 bits, o último estado vai ser esse aqui. Se for 64 bits, o último estado vai ser esse aqui. E ele possui um prescaler de 8 ou 16 bits. Então, esse temporizador aqui, ele é bem potente, no sentido de ter uma boa capacidade de contagem e conseguir imprimir uma boa base de tempo, de horas, dias, meses, certo? E ele também pode operar no modo decrescente. E aí, nesse caso, quando ele chega em 0, a contagem reinicia. E ele vai ficar fazendo isso no hardware dedicado dele o tempo todo, tá? Um outro modo muito importante, com bastante aplicação em equipamento, é o modo que se denomina one shot. Então, do inglês, uma tradução bem grosseira seria uma vez. Então, ele dispara só uma vez. E ele dispara em qualquer instante de tempo, tá? Quando ele é disparado, o usuário dispara ele por software ou por hardware, ele começa a contar. Quando ele termina a contagem, ele não faz mais nada. Então, ele pode ser utilizado como individual ou concatenado. Ele possui as mesmas capacidades em termos de bits, 16, 32 ou 64, prescaler de 8 a 16 bits também. E aí aqui nós temos outro modo de operação do contador, que esse também é bem empregado, principalmente em aplicações envolvendo acionamentos elétricos, que é o contador de bordas. O que a gente observa? Que se a gente colocar esse sinal de entrada, e esse sinal ele é muito comum vir de um encoder, tá? Então essa velocidade ela passa por um encoder, e esse encoder ele gera esse sinal aqui, ó, esse sinal digital. E aí a gente observa que esse sinal tem borda de subida e de descida. Então, esse contador ele tem a habilidade de ser sensibilizado, ou seja, fazer transição de estados quando ocorre ou a borda de subida ou a borda de descida. E é o que a gente observa aqui. Então, aqui ele fez uma transição na borda de subida, em seguida ele fez, desenhar aqui na borda de subida, em seguida ele fez na borda de descida e assim por diante. Quando chega num valor que o usuário escolhe, ele pode reiniciar, ou seja, ele volta para o estado inicial, ele aguarda um tempo em que ele vai ignorar isso aqui, e aí ele se torna sensível de novo. Então, partindo dessa informação, o usuário pode usar essa variação de tempo que está aqui em alguma equação, em algum modelo matemático. E isso vai ser muito preciso, certo? E ele também tem esse modo de contagem que não se refere mais às bordas, e sim mais o tempo que leva para ocorrer uma borda. Então ele tem esse TB aqui, e o que vai acontecer? O contador
ele fica decrementando, decrementando, decrementando. Quando ocorrer a borda, ele ou reinicia ou ele continua. Mas o que é importante observar? Ele gera uma interrupção aqui. E o usuário ele pode usar esse ΔT para inferir a característica desse sinal no que se refere ao tempo que leva para ocorrer uma transição de nível lógico, uma borda de subida ou uma borda de descida, tá? E as capacidades muito similares ao dos anteriores, certo? Então, ele tem um modo que se chama modulação por largura de pulso. Esse aqui é amplamente empregado em eletrônica de potência, tá? Esse aqui é um dos é um dos pilares da eletrônica de potência e é possível utilizar esse contador para operar um conversor estático, tá? Seja ele CCCA, seja ele CC, CACA, ele pode ser utilizado para controlar motor em acionamento elétrico. Então isso é um conceito extremamente importante e extremamente atual, certo? E ele consegue operar. E como é que funciona? Bom, o módulo ele gera esse sinal digital aqui, que começa em nível lógico alto em um pino. Aqui pode ser o CCP0, aqui pode ser o CCP1 e complementar no outro pino. Quando o contador ele atinge um estado que aqui o usuário define esse valor, esse sinal ele faz uma transição para 0 e esse faz uma transição para 1. Então, o que a gente observa? A gente observa que o usuário, quando escolhe esse valor, ele controla esse tempo que está aqui, que na eletrônica de potência, o D é denominado razão cíclica. Ou seja, o D é o tempo que o sinal está em nível lógico alto, divididos pelo período do mesmo. Certo? Então, o usuário ele controla esse tempo. Ele pode agora escolher 0x422A. E aí a comparação ela vai ocorrer aqui. E aí, se ela ocorrer aqui, esse sinal ele vai fazer a transição mais adiantado. Ele vai fazer a transição aqui, vai fazer a transição aqui. Então, o usuário controla a largura desse pulso sempre que ele escreve um valor diferente no registrador. E aí ele possui características similares aos anteriores, 16 ou 32 bits, prescaler de 8 ou 16 bits para dividir frequência. E isso mostra o quão versátil é esse módulo temporizador. E aí, bom, agora falando com mais profundidade sobre esse conceito que é o prescaler. Então, o timer é executado com base no clock do processador dividido pelo prescaler. Então, aqui nós temos uma situação em que nós temos o TCLK e o período do clock é 1 sobre a frequência do clock. Opa! Então, se o prescaler é igual a 1, o que vai acontecer é que esse contador ele vai fazer transição toda vez que ocorrer uma borda. Certo? Então, agora a gente pode explorar uma condição em que isso é um pouco diferente. Ou seja, ao invés de fazer a transição com uma borda, o contador ele vai esperar mais do que uma borda. Aqui no exemplo, ele está esperando 1, 2, 3, 4. Então, quando tem 4 bordas,
o contador vai fazer a transição. Espera de novo. 1, 2, 3, 4. Faz a transição. 1, 2, 3, 4. Faz a transição. Então, pessoal, diferente do contador mostrado nessa figura aqui, esse contador que está aqui, ele vai chegar no estado final, no 0xFFFF, ele vai chegar bem mais tarde, ele vai demorar mais, tá? Por quê? Porque ele precisa esperar 4 bordas para fazer transição. Então, isso equivale a dizer aqui que o prescaler é igual a 4. Ou seja, esse período aqui, o T2, ele vai ser pelo menos 4 vezes maior que o T1. Certo? Então, esse é o conceito de prescaler. Agora, se o prescaler for 5, significa o seguinte, significa que ele vai esperar 1, 2, 3, 4. Ele vai esperar 5 vezes para fazer essa transição aqui. Se for 6, se for 7. Com isso, pessoal, a gente vai alargando a base de tempo do contador. E é isso que permite, através do sinal de clock, obter contagens maiores. Então, esse prescaler, ele opera como um divisor de frequência, de fato. Certo? E aí, se a gente comparar os dois aqui, como foi feito, observem, aqui vai ser T1. Aqui, inevitavelmente, vai ser 4 vezes T1. Por quê? Porque ele está demorando mais tempo para fazer a transição, tá? Com relação a esse aqui. Ele precisa de 4 desses sinais, ó. 1, 2, 3. Aqui ele vai fazer a transição. Aí conta de novo. 1, 2, 3, 4. Aqui ele vai fazer a transição. Aqui e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse é um artifício que o microcontrolador faz através de um circuito dedicado. E aqui na tabela 11.5 do fabricante, ele mostra quais são os valores de prescaler que podem ser utilizados. E aí a gente observa que o prescaler, se ele é 8 bits, o maior valor que pode ser utilizado é esse que está aqui. Ou seja, 2 na 8 menos 1. Bom, por que menos 1? Porque ele conta o 0, tá? E aqui é o número do timer clock. O que é o timer clock? É uma borda do sinal de clock, tá? E aqui essa informação é bem importante. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte. Se a gente usar 256, significa que o maior tempo que a gente vai poder contar no contador é 209,7152 milissegundos. Passou disso, estoura o contador, tá? Não dá para fazer. E aí a gente é obrigado a explorar um prescaler de 32 bits. E aí observem agora que o de 32 bits, por sua vez, ele vai até aqui, ó. Então é 2 na 32 menos 1. Esse aqui, a capacidade dele é gigantesca, tá? 10 na 6 segundos, isso aqui é 1 milhão de segundos. Se a gente dividir por 365, e se fizer as divisões ali para transformar para minuto, aí transformar para horas, aí divide por 365. Isso aqui dá muito tempo, pessoal. Muito, muito, muito tempo, tá? E assim por diante, tá? Observem, o tempo máximo, 3,518 vezes 10 na 6 segundos. Então isso aqui dá um tempo gigantesco. E é através desse mecanismo que o microcontrolador consegue interagir com a base de tempo
que nós utilizamos, tá? Consegue contar dias, semanas e assim por diante.